Olá! Tem psicóloga querendo sair da caixa? Hoje quem vai falar com você é a Ana, minha criadora. Fica por aqui que o papo promete. Vamos lá, hoje não teve ajeita a coluna, puxa e solta o ar, pronta para mais um conteúdo psi. Acabou que teve, né, agora, mas vamos lá. Hoje é comigo mesmo, prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Ana, sou responsável aí pela Alma, a Alma que inicialmente era um podcast, é um podcast, mas virou uma comunidade que hoje fazem 2 semanas e 2 dias da existência dessa comunidade, onde a gente reuniu até o momento 130 psicólogas num grupo de WhatsApp. Mas não é um grupo de WhatsApp qualquer, tá? Então isso aqui é muito importante pontuar. Se você ainda não está nesse grupo, se você é psicóloga e ainda não está nesse grupo, acessa lá eusoualma.com.br que tem o link da comunidade logo de cara. E você precisa estar nesse grupo. E aí, motivos para você estar nesse grupo. Somos uma comunidade realmente muito unida. É um grupo legal, assim, eu detesto particularmente grupos de WhatsApp. Eu acho um saco. Mas esse grupo, ele é diferente. Ele não é diferente porque é meu. Ele é diferente porque ele é de todas as pessoas que estão lá. É um grupo que ele honra o nome grupo, ele honra o nome comunidade. Então eu sou a única não psicóloga do grupo e eu tenho muito carinho por esse trabalho que eu tô desenvolvendo ao lado da Brenda. Então, Brenda, minha esposa, psicóloga junguiana, eu sou de marketing, então se você chegou até aqui pelo podcast e não pelos outros canais e chegou aqui direto no podcast, você pode ter uma percepção ruim sobre mim a primeiro momento, tá? Que é, meu Deus, ela é de marketing e, meu Deus, ela vai querer me vender algo. Então deixa eu já falar pra você que aqui eu tô nesse episódio pra falar da comunidade e que não, eu não quero te vender nada. Não quer dizer que em algum momento eu não vá fazer um produto e eu gosto de deixar isso bem claro, que em algum momento eu vou fazer um produto. A Alma é uma marca que eu tenho muito carinho, mas para além de uma marca que eu estou desenvolvendo, que eu estou desenhando com muito carinho, ela tem muita estratégia, mas ela tem literalmente muita alma colocada dentro dela, né? Mas a comunidade, ela foi feita para todo mundo, ela foi feita inclusive para ter estratégia. Então, eu não gosto de mentir para as minhas PCs, né? Existe estratégia no grupo da Alma e a estratégia é criar conexão. E não é só estratégia. As pessoas precisam de conexões, ninguém faz nada sozinho. E eu gosto de falar isso porque nessas 2 semanas e pouquinho de comunidade oficial de WhatsApp aí, eu tenho visto coisas muito legais, coisas que eu não imaginei que eu iria fazer. Coisas que aquelas PCs que começaram a se movimentar, seja com uma dica minha de marketing ou com apoio de outras PCs, não imaginavam que elas iriam fazer. E marketing, vendas no geral, eu gosto de ter uma percepção de que transforma a vida das pessoas, né? Então, quando você vai comprar um produto que você quer muito, dependendo do produto, aquilo transforma a sua vida, aquilo transforma o seu dia, dependendo do que você for comprar. Então, trazer aqui um exemplo de uma história, né? Um contexto. Que talvez sua mãe tenha um tanquinho e sempre lavou roupa naquele tanquinho. E aí o sonho dela era comprar uma máquina de lavar da Brastemp. E aí, um belo dia, você trabalhou muito, juntou dinheiro e aí você comprou uma máquina da Brastemp para dar para sua mãe. Então aquilo transformou a vida da sua mãe, transformou você. Você ficou muito feliz em adquirir aquele produto, porque no fim também não é sobre o produto, mas sobre o que ele representa, né? Quando a gente fala de marca. E eu vejo muito isso com a Alma. Então a Alma tem transformado a vida daquelas psicólogas que estão engajadas e que estão ali dentro. E a Alma tem transformado a minha vida. Então, eu oficialmente saí do mercado
tradicional de trabalho, eu resolvi seguir o meu propósito e o meu sonho, que era de tocar uma empresa, e uma empresa que fizesse sentido para mim, e que nesse momento ela não me dá dinheiro. A Alma até o momento não me deu um centavo. E eu me reuni com algumas PCs no privado, dei mentorias gratuitas, falei sobre marketing e eu dou algumas dicas no grupo que já movimentaram algumas. E por que eu tô falando tudo isso? E se você tá aqui me escutando e você não é da comunidade, o porquê você deveria estar lá se você for psicóloga, principalmente? Porque eu acredito em pessoas. Eu acredito, na verdade, eu tenho um panorama do futuro bem positivo até. As pessoas acabam, algumas, né? Não todo mundo, mas falando que o mundo tá perdido, que nada mais tem jeito. E falar pra vocês que eu discordo um pouco. Eu acredito muito nessa nova geração que tá chegando. E aqui não é uma guerra sobre os Gen Z ou os Millennials, não. Eu acredito realmente em pessoas mais conscientes, principalmente em relação à saúde mental, em relação às marcas que elas consomem, principalmente o porquê que você está consumindo determinada marca. E eu acredito que tem coisas que para mim são muito bobas e que fazem diferença na vida de outras pessoas que não sabem isso. Eu poderia vender essas coisas muito bobas porque o dinheiro ele tá no problema. E aí, se você resolve um problema, consequentemente você ganha dinheiro. Mas tem coisas que a gente consegue ajudar as pessoas sem cobrar e que podem transformar a vida delas, gerar valor e gerar conexão. E é isso que eu faço dentro do grupo. E aí não é muito usual, porque eu tô literalmente dando o segredo, falando, né, o que eu quero com isso. Mas é a proposta da Alma, é a proposta que eu tenho como profissional, que não é enganar ninguém. Então, quando entra uma menina nova na comunidade, uma PC nova, e eu vou me apresentar e eu falo que eu sou de marketing, normalmente elas saem correndo. Ou elas pensam assim, meu Deus, ela é de marketing. E por mais que isso seja até disco arranhado para as meninas que me acompanham já, é importante dizer isso. Por quê? Eu sou totalmente contra esses profissionais de marketing que vendem uma mentira e que inflam uma história, uma situação. Eu acredito sim que é possível fazer dinheiro no digital, senão não teria tantas pessoas aí faturando. Porém, dá para fazer isso de uma forma ética. E quando vocês se deparam com alguns profissionais falando que vão lotar a agenda de vocês, que vai resolver a vida de vocês, eu discordo totalmente. Então, não. Eles não vão resolver a vida de vocês, eles não vão fazer vocês faturarem 10, 15, 20 mil com psicologia, com atendimento, a não ser que vocês atendam públicos high ticket, e mesmo assim é complexo. Então, focando só em atendimento é difícil. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. E a grande realidade é que a gente vê alguns perfis de psicólogas no digital que tem 15, 20, 30, 40 e por aí vai 1.000 seguidores. E aí, se você é uma psicóloga que tem menos ou não se posiciona nas redes sociais, você olha para aquilo com um olhar um pouco complicado, triste também, de, poxa vida, eu não sou assim, eu não faço dessa forma. E aí você tende a cair em uma história que é, nossa, a agenda dela deve tá lotada, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E mesmo com vocês, psicólogas, isso vai acontecer, porque vocês são humanas. Então, vocês não estão imunes a esse tipo de pensamento. E aqui a provocação que eu trago com a Alma, com a comunidade, com as dicas que eu dou na comunidade, com os materiais, com as aulas gratuitas que eu disponibilizo, é justamente isso, que, na verdade, fazer dinheiro no digital é possível. Captar pacientes pelo Instagram é possível. Mas para você conseguir captar pacientes no Instagram,
você precisa antes ver como está a sua casa. Então, como está o seu orgânico, né? Então, tem muita gente que vai direto para investir dinheiro em Meta Ads, em Google Ads, né? O que não é errado, mas a gente tem que voltar umas casinhas antes e entender como que tá a nossa casa, né? Literalmente, como que tá a nossa casa, como que tá o nosso perfil. E nem sempre o perfil bonito é o que performa. Seguidor não paga conta, então isso é muito importante também. Ter seguidor é muito legal, né? Eu também gostaria de ter muitos seguidores, um dia eu chego lá. Mas eu visualizo o seguidor, na verdade, de uma forma diferente. Eu penso que quanto mais seguidores eu tiver, mais vidas eu impacto, mais vidas eu transformo com a minha comunicação e com o que eu quero trazer com o meu propósito. Então, o seguidor não paga conta. Se você tem um produto digital, isso te traz autoridade, né? Se você é uma pessoa que se posiciona no digital, com certeza o número te traz certa autoridade. Mas vamos pensar que tem muita gente que compra seguidor. Isso é triste, mas acontece. E aí, às vezes, você fica triste olhando a grama do seu vizinho, da sua vizinha, e essa grama, na verdade, é sintética. Ela não é nem uma grama bonita, viçosa. Ela é uma grama que ela não existe. E aí, quando você vai ver, a pessoa tem 10 mil seguidores, mas ela tem 0 comentários, ela tem 0 engajamento na conta. Quando você vai ver, ela consegue mais engajamento em conteúdos que às vezes é uma foto dela com cachorro, mas não necessariamente falando da abordagem do trabalho dela. Então, na verdade, rede social é um ambiente muito perigoso e vocês sabem disso. E pode ser até contraditório, porque eu sou de marketing e tô falando disso, mas eu acredito que tem que ter um meio termo. E vocês precisam se posicionar, sim, nas redes sociais, trazendo a verdade de vocês, mas não se importando tanto com esse número de seguidores a primeiro momento. Porque qual que é a ideia da Alma? É ajudar psicólogas a se posicionarem no digital. Eu não prometo para vocês que vocês vão ficar ricas no digital. Eu não falo para vocês que vocês vão conquistar milhares e milhares de seguidores. Pode ser que no meio do meu caminho, da minha trajetória, quando eu de fato começar a crescer as minhas redes e aplicar o meu trabalho comigo, e aí eu ter essa autoridade, eu faço algum produto para isso. O que tem muita gente, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Mas que não é o meu caso. O meu caso ele é diferente. O meu caso é de destravar. A Alma serve para destravar vocês e conhecerem de marketing. Para justamente quando vocês precisarem contratar uma agência ou um profissional, esse profissional não passe a perna em vocês, tá? Então, aqui, eu não tô fazendo com que vocês virem profissionais de marketing, que vocês sejam, entre aspas, marqueteiras, né? Não é sobre isso. É sobre vocês conhecerem um pouco do meu mundo e entender que esse meu mundo transforma o mundo de vocês. E não de uma forma errada, de uma forma que seja antiética, de uma forma que seja ruim, né? Então, tem muitos posicionamentos questionáveis na internet, mas tem muita gente boa. E o ponto é que tem muita gente boa quieta, né? Então, para vários nichos, isso infelizmente é muito comum, né? E eu sou uma pessoa que via muitos colegas de profissão que, enfim, alguns que são muito bons, outros também que, na minha concepção, não que não sejam bons, mas que estavam falando alguma coisa de uma forma que, enfim, que eu não concordava. Enfim, cada um com a sua zona de talento ali. Mas tinha algumas coisas que eu via bem errado também e que me irritava. E aí eu pensava assim, caramba, mas olha fulano tá fazendo isso, aí ciclano agora tem um produto, aí tem aquele ali que virou coordenador, aí tem aquele ali que virou diretor, e aí sempre olhando pra grama do vizinho e pensando, mas fulano nem é tão bom assim. Beleza, alecrim dourado, o fulano nem é tão bom assim, mas ele tá falando. O fulano nem é tão bom assim, mas ele tá fazendo. Se ele tá fazendo certo ou errado, aqui não cabe a mim julgar, mas ele está fazendo.
e você não tá fazendo. E o que tá fazendo de uma forma que seja antiética, ele te irrita, Ana. E você não tá combatendo ele. Você não tá se expondo, você não tá falando da sua vida, do seu produto, da sua trajetória, do seu conhecimento. Então faça. Não espere os outros fazerem por você, né? Isso também é um ponto bem importante. E aí, às vezes, a gente se limita ao número de seguidores, porque, eu não gosto de aparecer, e aí eu tenho, sei lá, 50 seguidores, 60, 30, 10, 15. Eu vou falar pra 15 pessoas, falar pra 30, 50 pessoas. Beleza, são 50 pessoas que te seguem. E aí, nas redes sociais tudo é muito inflado, só que se você for perceber, 50 pessoas é muita gente. Coloca 50 pessoas numa sala. Lota. 50 pessoas é muita gente. E se você impactar 5 pessoas dessas 50, não tô falando nem as 50, você consegue transformar, você consegue impactar a vida de 5 pessoas. Com essas 5 pessoas, elas vão falar do seu trabalho e elas vão disseminar a palavra da sua pessoa. E aí essas 5 pessoas podem virar 10 daqui a pouco, que viram 15, que viram 100, que viram 200. Então a rede social ela é uma grande oportunidade de posicionamento e de você falar sobre você, sobre a sua abordagem, sobre o seu produto, sobre o seu serviço de uma forma ética. Porque enquanto você fica com medo, tem muita gente que tá falando besteira na internet e tá ganhando atenção, tá ganhando seguidores. E principalmente falando na área de psicologia, hoje todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem um monte de coisa. São muitos diagnósticos, né? Feitos por pessoas que nem são da área de vocês, por profissionais que não estudaram o quanto vocês estudaram, que não se dedicaram, que não tomam cuidado na hora de falar as coisas, né? Então, pensem nisso. Quando vocês deixam de falar, vocês dão espaço pra gente falar besteira, pra outras pessoas falarem verdades na internet. E aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque muita psi ainda na alma, ela pensa que não é importante se posicionar. E é importante. Se você é uma psicóloga que não quer estar nas redes sociais, tá tudo bem. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender que posicionamento, ele também acontece fora das redes sociais. E aí, a forma que você se posiciona fora das redes sociais, ela dita qual vai ser o seu posicionamento dentro das redes sociais. E aí, como assim, Ana? Calma, começou a ficar confuso, tá contraditório, não sei. Não é, vocês vão entender. É o seguinte, a Ana que tá na rede social é exatamente a Ana que tá fora dela. A Ana que tá gravando esse podcast é exatamente a Ana que senta ali na mesa pra almoçar com a Brenda, que senta na mesa pra conversar com a mãe. Não existem duas Anas. Eu sei que tem as questões de personas e tudo mais, só que não existem duas Anas. Existe a Ana. E a forma que eu sou na minha vida é como eu me posiciono nas redes sociais, como eu falo com vocês. Então, se você não se posiciona na rede social, eu te trago para essa reflexão de quem é você. Quem é você que está me escutando? Independente de se posicionar nas redes sociais ou não, sabe? Quem é você, cara? E aí, quando você descobre quem é você, porque você é o seu produto, você é o seu serviço. E você deve ser incrível. Mas você talvez não dê esse valor todo sobre você. Então, pense nisso, pense sobre quem é você, sobre qual é a sua jornada, por que você escolheu psicologia, por que você escolheu a sua abordagem, por que você tá aqui, por que você me escutou até aqui. Eu já tô falando há 19 minutos, sabe? Por que você ficou até aqui? Quem é a pessoa que tá me escutando? E como você se posiciona na sua vida? Quais são as coisas que você gosta? Quais são os seus pontos fortes?
Quais são as suas qualidades? O que você gosta de fazer? O que você gosta de falar? O que você tolera? O que você não tolera? O que é inegociável na sua vida? Você precisa saber me responder essas coisas. Aliás, você precisa saber se responder essas coisas. E quando você entender quem é você, quem é o seu produto, quem é o seu serviço, como é o seu produto, o seu serviço, você vai ver que você tem muito valor. E começar a se posicionar vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Então, o posicionamento ele pode começar de várias formas. Você participando de algum encontro online e não necessariamente você indo gravar um vídeo, mas a gente tem encontros online na alma. Participa desses encontros, começa a falar, começa a destravar isso em você. E quando você entender que faz sentido iniciar algo nas redes sociais, inicia. Mas não inicia com essa percepção de eu quero lotar a minha agenda. Calma. Não é impossível. Você vai conseguir. Mas esse não tem que ser o motivo. O motivo tem que ser eu quero estar nas redes sociais, eu quero ensinar as pessoas, eu quero falar sobre a minha abordagem, eu quero falar sobre mim, eu quero falar sobre psicologia de uma forma que seja verdadeira, que seja genuína, que, enfim, não seja essas besteiras, essas bobagens que a gente vê na internet, que a gente escuta, né? E aí, é esse o pensamento que eu quero que você tenha, que você se posicione, que você entenda que isso é importante, que não importa se sejam 10, 20, 30 mil, 2.000 pessoas, mas que você faz a diferença nelas, porque eu tenho certeza que você faz a diferença na vida dos seus pacientes, você faz diferença na vida dos seus amigos, da sua família, e tem algo muito lindo em você, e não é um discurso bonito só o que eu tô falando aqui, não. É porque realmente as pessoas carregam em si um lado bom e um lado ruim, e você tem um lado bom e você tem um lado incrível, que faz coisas incríveis. Você já passou por coisas que só você sabe. E você tá aqui hoje me escutando. Então, fica essa reflexão de quem é você, qual é o seu posicionamento, do que você gosta de falar, qual é a sua paixão, o que brilha seu olho. E a partir disso, você vai ver que falar nas redes sociais e se posicionar não é tão difícil assim. Bom, se você me escutou aqui, eu quero muito agradecer porque é um papo que não seguiu o roteiro, eu não tô lendo nada, só comecei a gravar aqui e trouxe algumas coisas e algumas reflexões que eu tive nesses dias falando com algumas psicólogas do Psis com Alma. Se você veio de outra plataforma, direto pelo Spotify, e ainda não conhece o trabalho, fica de novo o convite, você será muito bem-vinda na nossa comunidade. É uma comunidade muito rica, é uma comunidade muito gostosa de fazer parte. E é isso, siga a Alma nas redes sociais e conte comigo nessa sua jornada. Eu tô lá no grupo, participo ativamente aí todos os dias, faço o resumão todos os dias do que acontece, ou pelo menos tento fazer todos os dias o resumão do dia. Acontece bastante coisa, tem dias que tá mais parado, tem dia que tá uma loucura, mas é muito bom compartilhar isso com essas psicólogas que estão lá. E até a próxima, eu vou tentar fazer mais conteúdos desse, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Não é só tecnologia, é alma,